De volta com o programa Universo Mais, diretamente da praia de Pioca, aqui em Maceió. Olha, uma praia semideserta. Só pra gente, praticamente. Que lugar lindo, não é mesmo? E agora a gente traz aqui no programa Universo Mais um assunto muito importante, trazendo a segunda parte da conversa da Rafaela com a nossa psicóloga Ingrid Reis, dizendo sobre a importância de sermos bons ouvintes, de não ficar medindo a dor do outro. Esse número cresce a cada dia. Pessoas que se suicidam no Brasil, no mundo, a depressão. Para falarmos sobre prevenção contra o suicídio, a gente sempre conta com ela, Ingrid Reis, e confira. Suicídio, um assunto tão polêmico e tão importante ser discutido. Hoje falaremos com a nossa psicóloga Ingrid Reis sobre este assunto. Ingrid, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Ingrid, vamos começar falando por que é um tabu falar sobre o suicídio? Eu acho essa pergunta, Rafa, muito interessante, porque ela remete a, se eu não me engano, 1774, quando Goethe escreveu um romance que se chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí, por conta desse romance que ele escreveu, ficou muito popular ali na Europa. E aí, os jovens começaram a ler e começaram a querer se espelhar no romance que dizia sobre Werther, que tirou sua própria vida. E aí, isso virou uma febre na Europa. Muitas pessoas começaram a cometer suicídio por imitação, para poder imitar a arte. E aí, por conta disso, esse livro ele foi banido da Europa, de muitos lugares. E aí, a isso se deu o efeito Werther, que é sobre o poder da mídia quando o assunto é suicídio. Mas aqui vale lembrar também que o poder da mídia, quando é esse assunto, ele pode ser negativo ou positivo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos usando a mídia para poder falarmos seriamente sobre o assunto. Afinal, suicídio jamais poderia se tornar um tabu. Seria a mesma coisa que, por exemplo, drogas. A gente não tem que evitar de falar sobre o assunto, a gente tem que falar corretamente, com direcionamento, com ajuda, com campanha de conscientização. Se a gente não falar sobre o assunto é pior, porque vai se tornar um tabu também. Sim. Então, o suicídio não é diferente. Inclusive, Rafa, mais recentemente, aconteceu também com a morte da Marilyn Monroe e também do Robbie Williams. Quando eles morreram, também houve um aumento de suicídio por imitação, por conta dos fãs, que amavam tanto aqueles artistas que quiseram reproduzir também a mesma coisa. Então, tudo tá na maneira como a gente fala do assunto. Por quê? Também quando Kurt Cobain morreu, o oposto ocorreu. A mídia ela também trouxe de uma maneira que até diminuiu o número de suicídio. Mais pessoas procuraram ajuda e viram a gravidade do problema. Então, a gente tem que sim que falar sobre o assunto, mas falar de uma maneira que ajude e não que dê mais ideias para as pessoas. Ingrid, as estatísticas elas apontam um número maior de suicídio entre a faixa etária de jovens. Uhum. Existe alguma correlação entre o fato do uso de todos esses aplicativos que as pessoas estão usando no celular com essa faixa etária de maior número de suicidas? Uhum. Isso pode ocorrer, com certeza, porque a gente tem, na verdade, vários fatores. A gente dificilmente vai poder vamos dizer assim, responsabilizar um só fator. Então, a gente tem aí várias coisas que podem acontecer. O jovem, ele tem menos vivência do que uma pessoa já, né, de maior idade. Então, isso pode fazer, às vezes, problemas menores serem interpretados de uma maneira maior, mas aqui vale um adendo. É importante a gente entender que, dentro de cada faixa etária, a gente não pode comparar o sofrimento. E aí é um erro. Uma pessoa, às vezes, de maior idade pode falar assim, tá sofrendo por causa de um romance, que besteira. Mas, para a pessoa mais jovem, isso é algo grave. Assim como para a criança, ralar o joelho é algo grave, que para um jovem já vai ser algo simples de lidar. Então, uma coisa não anula a outra. Então, isso pode influenciar. O fato da autoestima também, o jovem pode estar em processo de descobrimento, que é aí onde a rede social pode influenciar. E aqui vale lembrar, e eu uso essa ferramenta e eu aconselho todo mundo a fazer. Percebeu alguma coisa na internet que pode te deixar com a autoestima baixa, que pode te deixar mal, pode fazer ter pensamentos ruins? Não tem problema você aproveitar e aperta lá nos 3 botõezinhos, anula aquilo. Elimina aquela situação, coloca para ver menos, para você não também ter
também tanto acesso àquilo, porque o que a gente contempla muda a nossa maneira de pensar. Sim. E a gente sabe que na rede social pode ter muita coisa boa, sim, tanto que nessa campanha aí do Setembro Amarelo, muitas pessoas usaram a rede social para conscientização, para coisas boas, para entretenimento. Então tudo depende de como a gente usa essa ferramenta. O jovem ele também tem a pressão, muitas vezes, do vestibular. Muitas vezes ele tem mais dificuldade de encontrar apoio, de entender algumas questões internas. Sim. Então, tudo isso junto pode fazer ele estar mais vulnerável. E aí, atrelado a isso, às vezes o jovem também não tem, às vezes, muito equilíbrio ainda no consumo dele de álcool. E aí pode fazer ele se submeter a algumas situações com drogas e tudo mais, relacionamentos, enfim, então é um conjunto de fatores que juntamente com a rede social pode corroborar para que isso ocorra. Não é um pilar único, mas em conjunto pode fazer ali um mix de muita tristeza, de muito sofrimento e infelizmente acabar com a vida de um jovem. Sim, e para os pais que têm os adolescentes dentro de casa, né? Essa faixa entre 15 a 29 anos, né? Vamos colocar um adolescente, pré-adulto. Quais são os sinais que eles têm que ficar atentos? Primeira coisa é mudança de comportamento. Isso serve para praticamente tudo quando a gente fala de saúde mental. A mudança de comportamento. Observar o que o seu filho tem te falado e também o que ele não tem te falado. Porque muitas vezes a gente fica esperando que aconteça só fora. Então a gente pega aquelas estatísticas, né? Em tal país tem muito índice, tal pessoa, e a gente não consegue identificar dentro de casa, e às vezes não é nem por maldade, mas é porque cada pessoa às vezes está tão na correria do seu dia a dia que não observa. Sim. Então é importante os pais perguntarem. Às vezes fala assim, meu filho não sai lá do quarto, então ele não fala comigo. Mas você foi lá? Foi perguntar para ele? Sim. Trouxe ele para assistir um filme com você, para dar uma volta, para poder entender o que está acontecendo, porque o adolescente às vezes pode ter medo de ser julgado. E aí entra as questões, porque vão culpar a mim, vão culpar minhas influências, vão falar que a culpa é da internet, né? Porque muitos pais às vezes acabam culpando só a internet. Sim. Mas às vezes é uma terceirização do problema. Exatamente. Porque também se eles fossem mais presentes, será que os filhos passariam tanto tempo jogando, tanto tempo no computador, tanto tempo tentando se distrair com os amigos? Então é importantíssima essa abertura. O adolescente e o jovem precisa sentir que ao falar sobre qualquer coisa, e aqui a gente não está nem falando só sobre suicídio, em falar a verdade, em se expor, em falar seus medos, em perguntar, ele vai sentir abertura para fazer isso com você? Porque não adianta ele falar e ser retrucado com mais críticas, com mais reclamação. Sim. Porque aí ele vai descobrir lá fora, através do Google, através de más influências. Sim. Então o pai e a mãe precisam muito estar abertos para o diálogo em todas as situações. Sim. Ingrid, por favor, passa para o pessoal aqueles telefones para quem está com a ideação suicida, que precisa de ajuda. Com certeza, e esse é um dos essenciais, né, mais essenciais. Então, é necessário procurar, por exemplo, o CVV, o número é 188, é um número essencial. Também procurar CAPS. É importante, né, em cada cidade existem centros também de atendimento psicológico gratuito. Aqui em Araraquara mesmo nós temos nas faculdades esse atendimento gratuito, então é muito importante. É importante ver na sua prefeitura onde mais você consegue encontrar esse apoio, mas na dúvida lembre sempre do número 188, esse não tem erro. Muito bem. E agora, por favor, Ingrid, passa para o pessoal o seu contato. Sim, então estou à disposição também. Me segue lá no Instagram, meu Instagram é _Ingrid Reis, e aí você pode tirar suas dúvidas e vai ser um prazer conversar com você. Ingrid, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Até a próxima. Até. Parabéns pelo assunto, meninas. Ingrid e Rafa, sempre muito importante falarmos sobre isso. E agora eu trago uma curiosidade para você. Sabia que no Antigo Egito o pão ele funcionava como moeda de troca? Ele servia como pagamento de um salário. 3 pães equivaliam a um dia inteiro de trabalho. Mas agora falando do pãozinho que satisfaz aí a nossa vontade, aquele desejo que a gente tem, para mim pelo menos o pão traz aquela lembrança do café da manhã com a família, com a minha avó. Esse pãozinho crocante, gostoso, cheiroso você encontra na panificadora Vale do Sol.
pão fresquinho a toda hora. Além disso, tem também marmitas, marmitex, docinhos e também um mini mercado para o que você precisar. A panificadora Vale do Sol é completa e tem um atendimento único. Meu beijo para a Lu, para o Rafa, para toda a equipe desse lugar que eu tanto adoro. Tô com saudade. Panificadora Vale do Sol. A cada semana nós trazemos princípios do empreendedorismo com a Inovamac e a Rafaela Reis tem uma dica especial para você. Hoje nós vamos conhecer algumas estratégias das maiores economias produtoras do mundo. Todo mundo quer ter sucesso nos negócios, isso é fato. Eu separei algumas das estratégias, das características mais marcantes dessas economias de sucesso e eu vou falar para vocês. Número 1, flexibilidade. Essa é uma dimensão competitiva muito bem administrada pelos produtores de sucesso. Ser flexível é saber se adaptar às diferentes situações, utilizar-se da experiência de produção que você adquire, acumular conhecimento e capital e, quem sabe, você montar o seu próprio negócio. Número 2. Foco nos mercados mais populares. Tendo muito ou pouco dinheiro, todas as pessoas são consumidores potenciais e o foco nos consumidores mais simples pode ser uma estratégia muito excelente. A essência desse negócio é entender que as necessidades dos consumidores mais simples são diferentes, pois são muito sensíveis aos preços. Número 3. Foco nos mercados intermediários. Diferente da classe mais alta e da classe mais popular, a classe intermediária é com certeza um consumidor em potencial. É muito importante estudar as necessidades desses clientes para saber qual será o seu foco de consumo. E é pensando em você que vai iniciar os seus negócios que a Inovamac toda semana traz dicas e novas máquinas para você conhecer. Hoje vocês vão conhecer a máquina Crepelito. Olha que linda! Feita em aço inox brilhante cortado a laser, alças em policarbonato super resistente que facilitam o seu manuseio, termostato que vai de 0 a 300 graus, luz indicadora de aquecimento, canaleta para coleta de excesso de produto. Todos os produtos da Inovamac são certificados e isso é uma qualidade muito importante. Ao longo dessas semanas você tem percebido como é importante estudar o seu mercado consumidor. E é exatamente por isso que a Inovamac tem uma equipe de engenheiros que não para de desenvolver produtos personalizados para a necessidade de cada um. Convido você a conhecer as redes sociais da Inovamac, Instagram, Facebook e site, e conhecer a linha de produtos deles. Tem um mais bonito que o outro que vai atender sim a sua necessidade. Inovamac, movidos pela inovação. Muito bem, Rafa, adorei, sou fã da Inovamac. Siga nas redes sociais, confira o site, porque essa empresa é de se orgulhar mesmo. A gente vai para um breve intervalo e já volta com muito mais. Enquanto isso, vou ficar aqui contemplando esse lugar maravilhoso.